Olá, meus irmãos, bom dia na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja nas nossas vidas, meus irmãos. Meus amados, hoje eu vou falar com vocês sobre o que é um crente cheio do Espírito Santo. O que ele faz, o que ele demonstra, como que ele age, como que Deus age na vida desse crente cheio do Espírito Santo. Deus colocou essa mensagem no meu coração e nós vamos estar compartilhando com os amados irmãos. Meus amados, o crente cheio do Espírito Santo, ele é uma verdadeira ferramenta, um verdadeiro instrumento na mão do Senhor, o nosso Deus. Lá em Atos dos Apóstolos 13:52 diz o seguinte, olha: "E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo." O crente cheio do Espírito Santo tem alguns efeitos, algumas características que fica visível nele. E uma dessas características é esta pessoa ser uma pessoa muito alegre, ser uma pessoa muito satisfeita. Ela tem uma grande alegria, ela produz uma grande alegria para ela e para as pessoas que estão em volta dela, também passam a ter essa mesma alegria. E esta alegria, irmãos, ela vem do consciente da pessoa. A pessoa é consciente que ela é salva e que ela está cheia de alegria por não merecer a salvação, e Deus o salvou. E o Espírito Santo de Deus revelou para esta pessoa que agora ela é salva no Senhor e por este motivo ela é uma pessoa alegre. E ela, sendo esta pessoa alegre, ela transmite alegria para os novos convertidos, para as pessoas que estão em volta dela, e ela sempre fala que vale a pena servir ao Senhor Jesus com alegria e se apresentar a Deus sempre com cântico. Ninguém canta com tristeza, é sempre com alegria. Ninguém se achega na presença de Deus com tristeza, é sempre com alegria. Então, o crente que é cheio do Espírito Santo, meus amados irmãos, ele transmite esta alegria da salvação. Ela é uma pessoa alegre, ela está sempre pronta para falar do Senhor Jesus para outras pessoas que ainda não conhecem esta alegria do Espírito Santo. Como ela é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que busca a união, busca a alegria, ela vai em busca de alegria, ela vai em busca de união, traz dentro para o seu leito familiar. Esta pessoa cheia do Espírito Santo, ela produz alegria, ela vai em busca de alegria e ela traz essa alegria para dentro do ambiente da igreja. Então, os discípulos, eles sempre estavam cheios de alegria, mesmo no momento da perseguição, mesmo no momento da dor, mesmo no momento do choro, eles estavam sempre com alegria. Na prisão, meus irmãos, na prisão, eles estavam cheios de alegria. Na prisão eles cantavam, na prisão eles falavam dessa alegria para as outras pessoas.
Na prisão, eles falavam para que as pessoas não se matassem, ou a pessoa não se matasse, porque eles não tinham fugido, eles estavam ali. Então, essa pessoa, cheia do Espírito Santo, ela produz alegria, ela traz alegria para a igreja, ela traz alegria para dentro da sua igreja. Outro versículo bíblico que mostra para nós um crente cheio do Espírito Santo. Lá no livro de Atos, no capítulo 4, e o versos 31, está escrito assim, olha. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja só, meus irmãos, esses crentes aí, olha, eles estavam orando, eles estavam reunidos, orando. E essa oração, ela foi uma oração tão sincera que moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. O texto sagrado fala que eles juntos, unidos, buscando a Deus, eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo os encheu. E eles passaram a ter uma fé mais forte. Eles perderam o medo de falar do Senhor Jesus. Eles tiveram mais confiança em Deus. E eles também tiveram uma outra atitude depois que eles foram cheios do Espírito Santo. O texto sagrado diz que eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele tem prazer, ele sente a necessidade, ele precisa anunciar sem medo, ele precisa anunciar com vontade, com alegria, sem medo, a palavra de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele fala do Senhor Jesus de manhã, à tarde e à noite. Eles, cheios do Espírito Santo de Deus, eles perderam o medo, perderam a vergonha de anunciar o Evangelho. Eles perderam esse sentido de medo, de receio, de vergonha de falar do Senhor Jesus. Então eles anunciavam com poder, com ousadia, sem medo, a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo, quando o crente busca em oração, em reunião com mais irmãos, ou ele sozinho, individual, busca a presença do Espírito Santo, quando eles são cheios do Espírito Santo, eles anunciam com ousadia a palavra de Deus. Ele demonstra dependência de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele faz discípulo. Ele coopera para que as pessoas se aproximem do Senhor Jesus. Eles anunciam o Senhor Jesus. O crente cheio do Espírito Santo, ele adora a Deus e ele também é grato a Deus, pois ele entende que tem mais do que merece. Ele entende essa coisa. Ele tem mais do que ele merece. O crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele não murmura. Ele
não entristece nem a ele mesmo e nem as outras pessoas. O crente cheio do Espírito Santo, ele não murmura e não é ingrato. Ele está na plenitude do poder de Deus. Ele está na plenitude do Espírito Santo. Outro texto sagrado, lá em Atos 11, 24, diz o seguinte, olha: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha outra característica aqui maravilhosa, irmãos. O texto sagrado aqui diz que era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. O crente cheio do Espírito Santo, ele transmite fé, segurança e alegria para as pessoas que estão em volta dele, e estas pessoas se unem ao Senhor Jesus. Estas pessoas que ouvem alguém cheio do Espírito Santo, um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, elas aceitam o Evangelho, elas se unem ao Senhor Jesus. Elas ficam perto do Senhor Jesus. Elas querem o Senhor Jesus, porque alguém cheio do Espírito Santo falou, anunciou o Senhor Jesus, elas creram e agora elas precisam se unir a Cristo. Elas precisam de união com Cristo. Da mesma forma que elas viram essa união desta pessoa que falou do Senhor Jesus para elas. Agora elas precisam também, elas sentem que precisam estar unidas com Cristo. Meu irmão, minha irmã, um crente cheio do Espírito Santo é aquele que traz pessoas para se unir com o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês.